Seja bem-vindo a mais uma edição do Sem Rede. Cá estamos para uma análise a mais uma semana de notícias. Como sempre, há muitas. Cá está a chegar o Pimenta Dias. Eu ia anunciar exatamente o pessoal que está na mesa. O Ângelo Pinto, o Nuno Coelho, a Mani Couto, o Rui Faria. Está a chegar o nosso amigo Pimenta Dias. Nos está a cumprimentar. Chegou, contra o que é costume, chegou em cima da hora. Controle ao segundo? Não, exatamente, não é preciso. Bom, vamos continuar, naturalmente. O meu ainda falta. Falta? São os 8h59. É para às vezes também se entramos no ar atrasados. Portanto, é para... Então eu não tenho culpa que você Não, está tudo bem. queira recuperar os atrasos. Não se televisos a mim. Bom, notícias, como disse, há bastantes. Multiusos que novamente com provas internacionais, neste caso foi o voleibol. O óbito de Rubem Carvalho, um grande lutador de firmes convicções. Uma morte que está a ser investigada, para espanto meu, não sabia desta situação, pelo Ministério Público. Vamos ver o que é que isto vai dar. Na verdade, para o mal dele, ele já lá está. Venha o que vier, será sempre mau. A operação Rota Final, com 18 câmaras municipais, Norte e Centro de Portugal, que foram alvo de buscas pela Judiciária, dividem-se em executivos do PSD e PS. Ora bem, 7 do PS, 9 dos executivos do PSD, uma do CDS e uma do Independente. Enfim, continua esta saga dos problemas com as autarquias. É uma questão também que podemos depois debater. Ex-ministro do Ambiente de Passos Coelho, Jorge Moreira da Cidade de Mita, avançar com uma candidatura, isto também no PSD, que aparecem constantemente candidatos, assim como no CDS, também já começam a vislumbrar-se a aparecer novos candidatos a candidatos. Isto em perspectiva de um mau resultado nas legislativas. Portanto, as legislativas é, digamos, a prova real para alguns dos partidos, sobretudo do PSD e CDS. Mas quem é que disse isso? Foste tu? Não, eu estou a dizer é aqui. Eleições, como se diz. O Mota Soares ficou excluído no CDS e pronto, ficou excluído porque toda a gente pensava que ele ia ser eleito, não é, para o Parlamento Europeu, não foi. E o problema é que ele, ao anunciar numa declaração de voto, acusou o partido de ser incoerente na proposta do salário para os juízes, que gerou interpretações sobre a sua ambição. Portanto, há questões. Ribeiro Castro, por exemplo, veio dizer que o PSD, que lutou para ficar à frente, que já lutou para ficar à frente do PSD, luta agora para ficar à frente do PAN. Portanto, isto são alusões que naturalmente saem com os resultados eleitorais. Bom, há aqui matéria para... Ele aproveitou você estar de fora. Não, semanitas. Este não pode estar de fora, leva o meu papo. Inquérito à Caixa de Depósitos continuam com contradições, esclarecimentos, as presenças de Vítor Constâncio, Fernando Oliveira, Armando Vara, todos estão inocentes. Alguém, parece que aqui a culpa vai ficar solteira, não é? E o Vítor Constâncio? Não falaste do Vítor Constâncio? Foi o primeiro a dizer, porque foi logo o primeiro que falei. Então foi eu que não ouvi, peço desculpa. Bom, meus caros, eu tenho aqui mais coisas, mas no decorrer com o programa vamos anunciando. Vou começar exatamente por ti, Ângelo, tens estado ausente. O que te traz dizer sobre Gondomar, no bom sentido, no mau sentido, o que é que tens achado ultimamente aqui no nosso burgo? Muito bem, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Mais uma vez na companhia dos nossos amigos comentadores. Eu hoje vim a ouvir na rádio que o Rubem de Carvalho tinha um programa com o Jaime Nogueira Pinto, na Antena 1. Eu por acaso nunca o vi, tenho pena e vou procurar, com certeza que isso há de estar online, e é de facto na divergência e nas opiniões diferentes que podemos ter sobre as coisas que construímos, de facto, uma sociedade melhor. Tenho a certeza que esse era o objetivo do Rubem de Carvalho, independentemente de nunca na vida poder concordar com as opiniões dele. E, portanto, acho que lamento pela sua
pelo seu falecimento, é uma boa forma de começarmos o nosso programa de hoje. Ou uma má forma, não sei. Uma boa forma em relação ao programa, obviamente, e não em relação ao facto em si, é óbvio. Queria dizer que, em relação a Gondomar, penso que é positivo e tenho achado que é positiva a forma como o município está a fazer a gestão do pavilhão multiusos. Acho que o pavilhão multiusos tem tido uma dinâmica muito própria. Vemos Gondomar na televisão assiduamente pelas mais diversas razões. Desta vez foi pelo voleibol, mas temos visto por outras boas razões e, portanto, significa que um equipamento que poderia estar vetado ou voltado para uma utilização menos frequente está de facto a ser bem administrado, bem gerido, está a conseguir ganhar um espaço próprio na região e por isso é muito, muito positivo. Claro que continuamos com a mesma dificuldade que já por diversas vezes aqui abordamos, que é muito bom ter uma infraestrutura com aquela qualidade e com aquela capacidade até em termos de número de pessoas, etc. E depois não temos uma unidade hoteleira que possa, de alguma forma, fazer com que as pessoas fiquem por Gondomar em vez de se hospedarem no Porto. Vamos com certeza ter a oportunidade de apreciar essas unidades hoteleiras que estão em desenho e em construção. Claro que uma unidade hoteleira ao lado do circuito do Porto também não terá grande utilidade para o pavilhão e, portanto, não me parece que os atletas ou as pessoas que vêm assistir a um jogo ou qualquer coisa desse tipo vão ficar de uma forma afastada, porque para ficarem afastados, se calhar, preferirão ficar noutras unidades. Também o Encontro Internacional de Marionetas, que pelos vistos também vai decorrer em Gondomar, portanto uma coisa também positiva, também traz com certeza muita gente ao Conselho e acho que é um evento que também pode ajudar a potenciar aquilo que nós temos para fazer. Depois tenho aqui como coisas menos boas, aliás, ainda uma coisa boa para a menção do passadiço de Gondomar, vou-lhe chamar assim, portanto, da infraestrutura que acompanha o rio, que foi mencionada na revista Invasões, portanto, também um aspecto importante e positivo. Negativo é porque os serviços de manutenção não estão, de facto, a funcionar corretamente e, apesar de que parece, segundo o que eu percebi, e posso ter percebido mal, e se algum de vocês tiver informações melhores, por favor, depois complemente, mas a gestão do passadiço, pelos vistos, é da APDL e, portanto, não é da responsabilidade do município, mas a verdade é que têm acontecido imensos acidentes, têm acontecido com as tábuas soltas, com tábuas podres, e, portanto, era de facto importante fazer um processo de manutenção integrado do passadiço, vou-lhe chamar assim, à falta de melhor nome, que permitisse que esta infraestrutura se mantivesse e continuasse a funcionar eficientemente. Já está por ver. Então. Não, continua. Passadiço. Peço desculpa, não é um passadiço. Há uma parte que há um passadiço. Aquilo é tanto Não, e há uma parte também de cimento, não é? No contexto do Pólis é uma... Em relação a Gondomar, queria também dizer que... No contexto do percurso do Pólis, o passadiço, se é que eu estou a ver, percurso do Pólis. É um pequenino troço, mas enfim. É um passadiço, chama-se passadiço. Depois uma coisa que continua por resolver e que ainda hoje vimos, continua por resolver, e é certo que também a responsabilidade não será da Câmara Municipal e, portanto, apesar de ser no nosso Conselho, é o problema do túnel da autoestrada, porque ainda hoje houve lá um despiste que estavam 4 ambulâncias e 3 carros da polícia agora quando eu passei e, portanto, é um também lugar em que continuam a escorregar os carros porque ninguém resolve colocar ali um piso antiderrapante que resolveria com certeza a maior parte dos problemas. É verdade que as pessoas às vezes também andam depressa e sofrem acidentes por sua própria responsabilidade, mas se o Estado, o
governo, as autarquias, as entidades que gerem a coisa pública promoverem uma melhor utilização dessa mesma coisa, será com certeza melhor para todos. E sobre o Gondomar, era isto que eu tinha para dizer. Nuno, vamos falar sobre o mercado. Hoje vamos começar assim, pelo lado. Bem, eu em primeiro lugar Gastei 8 minutos. e acho que devo fazê-lo aqui, devo para já saudar todos os meus colegas de mesa e todas as pessoas que estão-nos a assistir, e devo aqui fazer em primeiro lugar também um voto de pesar pelo falecimento do Rubén de Carvalho, e faço aqui pessoalmente ao meu amigo Pimenta Dias, porque o Rubén Carvalho é daquelas pessoas que toda a gente gostava. Nós na nossa vida, e eu na minha vida, vou colecionando momentos, fotografias, caras, e eu vou associando a determinados momentos. O Rubén de Carvalho, sempre associei o Rubén de Carvalho, por exemplo, à Política Nacional, à Assembleia da República, ao PCP, mas também associei o Rubén de Carvalho a uma daquelas que foi uma das mais marcantes, coligações, alianças ou acordos que o Partido Socialista fez com o Partido Comunista Português, nomeadamente na Câmara de Lisboa, e que no final, quer um lado, quer o outro, ficaram sempre, além de agradados com o resultado final daquela governação, também amigos. E o Rubén Carvalho era uma daquelas pessoas que a mim, pelo menos a minha geração, me permite dizer que tenho muito respeito pela memória que ele deixa, e foi sempre uma pessoa consensual, digamos assim, consensual. Também quero aqui dizer que mais uma vez temos a confirmação, e felizmente que tem vindo a ser confirmado quase semanalmente, que o Multiusos é um grande espaço desportivo para grandes eventos nacionais e internacionais. Tem sido palco ainda este fim de semana para grandes finais, grandes eventos, e portanto eu acho que para todos os gondomarenses, na área do desporto principalmente, tem sido algo que temos que salientar e salutar. Até porque temos de trazer para cá sempre aquele título de que Gondomar poderá ser a capital não só do futsal, mas também do desporto em geral, e acompanhando isto também o Multiusos tem sido um espaço fantástico para eventos de lazer e até eventos musicais, com grandes realizações, e eu acho que com facilidade seremos uma alternativa à cidade do Porto e também à cidade de Guimarães, que também tem lá um excelente Multiusos para eventos de caráter mais lúdico ligado à música, ao espetáculo musical. Eu acho que Gondomar que poderá se afirmar na senda nacional e internacional também por ser uma rota de chegada desses grandes artistas. Quero aqui desde já salientar, e quero fazer o convite a todos para que esta semana participem nas festas da cidade de Rio Tinto. A cidade de Rio Tinto foi criada em 1995, 10 anos após a separação de Baguino Monte da freguesia de Rio Tinto, a criação da freguesia de Baguino Monte, e a cidade de Rio Tinto veio unificar aquilo que foi dividido em 1985, veio unificar em 1995, num título meramente honorífico, que é título de cidade, as duas freguesias. Portanto, a cidade de Rio Tinto é constituída pelas duas freguesias, Baguino Monte e Rio Tinto, e comemora no próximo dia 21 de junho, numa sessão solene em Baguino Monte às 21h30, o seu 24º aniversário, onde serão feitas alusões à história, serão feitas alocuções políticas também, das forças políticas representadas na cidade, mas também serão distinguidas duas grandes instituições, uma de Baguino Monte e outra de Rio Tinto, e aqui posso dizer em primeira mão, a de Baguino Monte será o Estrela de Baguino, será agraciado com a medalha de mérito da cidade de Rio Tinto, e pela parte de Rio Tinto será agraciado o grupo dramático de Rio Tinto, também com a medalha de mérito da cidade. Eu acho que é um título honorífico meramente, mas é um título que une os baguinenses e os riotintenses à volta da mesma cidade, que é a cidade de Rio Tinto. Também quero salientar quero aqui salientar que nós temos vindo a assistir a vários festivais, não só os eventos desportivos, mas vários festivais a ocorrer no Auditório Municipal. Ainda agora foi referido de marionetas, foi referido o Festival de Jazz, com artistas de nome e renome nacional e internacional a vir aqui, que digamos que é também um público diferenciado
e que pode também ter aqui em Gondomar o seu palco, eu acho que tem vindo a ser umas boas realizações. Agora neste verão vamos assistir a muitos festivais de folclore, portanto nós temos aqui as vertentes todas ligadas à cultura, à música, à tradição. Eu acho que os gondomarenses devem fruir estas organizações, que eu acho que é bom para todos, principalmente para levar o nome de Gondomar lá fora. E por último, gostaria aqui de salientar algo que foi importantíssimo, que é um pequeno seminário, mas que aparentemente poderá não ter para os gondomarenses um grande impacto, mas que tem um grande impacto a nível nacional, que foi um seminário ocorrido para migrantes, migrações e imigrantes aqui em Gondomar. E eu aqui quero dizer que nós, em Gondomar, e aqui peço desculpa puxar a base à minha sardinha, mas vou falar da Cruz Vermelha Gondomar Valongo, nós temos acolhidos na Cruz Vermelha Gondomar Valongo, temos acolhidos 10 cidadãos com o estatuto de refugiados, 5 cidadãos do Sudão, um cidadão da Eritreia, um cidadão da Nigéria e 3 cidadãos de Angola. Os 10 cidadãos acolhidos em Gondomar têm estatuto de refugiados. E é uma problemática muito difícil e não é uma problemática muito conhecida. Já começa a ter que ser trabalhada em Portugal, mas não é uma problemática ainda com muito conhecimento dos próprios técnicos, e por isso é que estes seminários se realizam para fazer workshops, seminários, para fazer a troca de conhecimentos, até a nível internacional. E temos alguns técnicos que já partilharam também conhecimento a nível internacional, porque está na ordem de dia. As migrações, as imigrações com I, está na ordem de dia, e nós temos que saber acolher não só os migrantes, mas também os refugiados. Eu acho que cada vez mais Portugal vai receber cidadãos, não só vindos do Norte da África ou da África, mas também, se calhar, cidadãos de países cuja, digamos, a tranquilidade e a paz social não é a mesma que é em Portugal. E nós temos que ter esta problemática bem assente, que será uma realidade, e é uma realidade desde já. E em Gondomar nós temos 10 refugiados acolhidos nesta comunidade, e portanto temos também que ter aqui algum cuidado com esta matéria. Não adianto pormenores, mas eu acho que os gondomarenses também devem saber que nós aqui acolhemos pessoas com esse estatuto. E por fim, só dizer que, para concluir, vi com bons olhos, mais uma vez, as reuniões preparatórias para a época de incêndios da Proteção Civil, de todas as forças ligadas à Proteção Civil, dos bombeiros, polícias, Cruz Vermelha, a Câmara, autarquias, as juntas, Câmara. Eu acho que isso é essencial para que tudo corra bem, até porque ontem fez 2 anos que houve uma tragédia muito grande em Pedrógão, e nós não queremos que algo se repita não só em Portugal, mas principalmente que possa ter algum episódio similar em Gondomar. Bom, Rui Faria, a demorar-se o mesmo tempo do Ângelo. Sim. Rui Faria, Boa tarde, nessa tarde de inverno. Isto parece que estamos em janeiro. Parece que estamos em janeiro. Já em abril temos melhores, mas pronto. Mas isso é o tempo e são consequências também das nossas políticas, que não tivemos cuidado no passado, e agora vamos ter que levar com isso. Bom, antes de mais nada, o que é que nós temos? Já se falou aqui um bocadinho de tudo o que é que se pode passar em Gondomar. Efetivamente, o multiuso está a ter um bom aproveitamento, finalmente estão a aparecer atividades. Finalmente, quer dizer, já há algum tempo atrás tinha surgido atividades. Acho que sim, foi uma boa medida ter acabado com a tal empresa que existia de gestão do espaço para ser o município, que afinal se é o município que assume as responsabilidades. Acho que isso é muito bem. A empresa não era o município? É municipal ou privada, ou uma gestão privada. É, Pronto, sim, mas era uma empresa que foi, que ainda bem que acabou. Não é por isso. Sim, Não tinha encargos a empresa. tinha lá gente que não devia estar, se calhar. Quem? Não interessa. Tinha 3 pessoas na Agora empresa. fiquei abismado. A empresa tinha 3 pessoas. Agora fiquei abismado. Não há pessoas que interessavam, ok. Agora não razão, mano. E no PSD isto vai muito mal. Realmente. Eu já disse, eu por ser do PSD, não quer dizer que eu aceito todas as políticas. Eu tenho direito à minha opinião, e nisso lá temos a liberdade total, ao contrário de alguns partidos. Relativamente à situação. Você sabe que. Ouça só. Eu não apontei partido. Ouça, desculpe lá, a opinião deve ser objetivada. Você sabe quem é que
presidia a empresa Não, municipal eu quando responsável pela gestão do multiusos? Eu quando Sabe isso, quem é que foi presidindo à posso- empresa municipal? eu, pelo Sabe que ou eu não? vi- Responda-me. Só quero um não sei porque então informe-se. É assim, eu estou a dizer que quando foi anulada essa empresa, A empresa foi anulada por outras razões, nomeadamente porque o Sr. Passos Coelho quis acabar com uma série de fundações, empresas municipais, não sei o que. Não, E mas aquela- Quando foi em causa a o consciência das pessoas que lá estavam, independentemente de serem de o PSD ou não. executivo da Câmara de Gondomar apontou uma das razões que tinha capacidade para gerir aquele espaço e que não estava a ser bem gerido e que assumiu a responsabilidade de ter anulado. Foi o executivo da Câmara que disse, não fui eu. E existem provas. Aquela empresa municipal não trazia grandes encargos até à Câmara. Era, que eu saiba, aquilo Eu só até estou acho que a só dizer- tinha 3 Oh, Nuno, funcionários. isto creio eu. é competência. Toda a gente, quando faz algum serviço, gosta de mostrar serviço, não é? Ainda na semana passada, eu estávamos a falar da TAP e tu disseste que o PS fez um grande serviço a ter assumido os 50%. E antes de ontem, o vereador da Câmara Municipal de Gondomar pediu ao governo para anular essa empresa, para deixar ir essa empresa embora. Estás a ver? Também não há consonância. Tu defendeste a posição do Partido Socialista, em que fez bem ter assumido a TAP como 50% e não ter deixado ir embora a privatização que o governo Passos Coelho. Bandeira portuguesa. Sim, exatamente. Estamos a falar de coisas E distintas. o Carlos Brás veio defender porque o Marco perdeu um avião porque não esperaram, veio dizer que o serviço cada vez está pior e que deve largar imediatamente a empresa. Está dito nas funções. Não fui eu que disse. Foi o Carlos Brás. Ouça, eu não vou estar aqui. Que estuporada Eu não vou estar aqui. fundamentação. Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui As pessoas às a vezes comentar fazem- as pessoas fazem. desabafos de Facebook de A, B ou C. Não vou, até porque acho que isso não é. Isso deve Não, ser deve- feito pela própria pessoa. Agora, Não, eu só estou a dizer agora, é que as pessoas todas o que eu têm devo- uma opinião. Rui, mas eu também devo dizer o seguinte: relativamente à TAP, poderá ser também uma tentativa de estratégia de determinados setores que haja aqui uma degradação de serviços, Não, digamos eu estou a assim, dizer que não é todas as aquilo que o governo pessoas- pretende. Não é Eu aquilo estou que o a dizer governo que todas as pretende. pessoas têm direito à opinião, Claro, mesmo que obviamente que ocupem sim. os seus lugares. E o que estou a dizer, que relativamente, opá, eu tenho pena não conseguir encontrar neste momento, já passaram muitos anos, mas eu lembro perfeitamente da história que se passou, da gestão de ter passado para a Câmara do pavilhão multiusos. E até focaram valores e tudo, quem estava lá a gerir aquilo. Porque eu na altura andava lá. Quem é que estava a gerir aquilo? Opa, era a empresa que estava. Quem era? Quem A era? empresa era municipal. Mas quem era? Ainda não percebeu isso, que a empresa era municipal. Quem era o Mas acabaram responsável? com essa gestão. Quem era o responsável? O senhor- Não sei. Atenção que o responsável hoje é vereador de uma Câmara do Povo. Pá. O responsável era um vereador que É. chegou a ser um deputado municipal. Exatamente, e pelo que eu sei, até Mas eu não estou a tinha dizer, neste ordenado nem momento- nada. Neste não é? momento está a ser bem aproveitado. Está a ser bem aproveitado o espaço. Agora, espero bem que outras coisas sejam feitas. Relativamente ao passeio urbano, Mas a questão, só para ficar claro, a questão é que não está a ser mais bem ou mais mal aproveitada em função de ser uma empresa municipal a fazer a gestão ou não. A questão não é essa, a questão é que o município encontrou formas de promover o pavilhão de forma eficaz. O município, pronto, e o município Quer através de empresas ou não. que numa determinada altura E tinha esse uma facto empresa não é municipal alheio. e que deixou de ter. Agora, não é por a empresa ter Tem a desaparecido, ver com as pessoas não é que por estão à estarem frente. um privado, porque É esse se entregassem a uma exploração privada, com certeza que o resultado económico seria melhor, porque está provado por A mais B, Mas não se quando fazia é um tão privado a simples, se calhar, explorar um com processo é acesso sempre zero. melhor do que quando é um Ou não, público. ou não. E portanto, Ou não. isso Se calhar nós agora não Isso queríamos é- muito espetáculo. Não há prova não de bala. sabemos, não sabemos, não sabemos. Essa argumentação não é a prova de Não bala, é a prova sabemos, de não missa. sabemos, não Essa sabemos. argumentação é a prova de missa. Não sabemos. O que sabemos, Olha, meu Deus, o que vai. sabemos é que está a funcionar melhor agora do que estava há 10 anos. Isso é um facto. Pronto. Exatamente. Foi um compromisso do atual Executivo. Nas últimas eleições, foi um compromisso do atual Executivo E muito bem. devolver o multiuso àquilo que tem que ser feito, que é as grandes realizações, e está a fazer muito bem. Ainda bem, parabéns à Câmara. O Gondomar ter sido a cidade europeia de desporto e provavelmente o multiusos não teria a frequência de utilização
que atualmente tem. Passou a ser conhecido. Pronto. Em muitas Então é uma questão de mas foi um conhecimento. investimento, não é? Não Que estou a falar- não estou a falar Na do- altura houve muita gente que achou que aquilo que estava a ser Não estou a investido falar na do- capital Não, europeia isso é- do outra desporto questão. que era um valor Não estou a falar muito do- elevado e não sei o quê, afinal foi bem gasto. Relativamente ao Uma passeio coisa é o urbano, programa da Cidade Europeia do Desporto, outra coisa é a notoriedade que a Cidade Europeia do Desporto, isso tenho que reconhecer, trouxe ao pavilhão. Exatamente. Pronto. isso ajudou. E outras E atividades como anteriores. você muito nada bem se faz com sabe, investimento, e não é? como você O muito bem evento sabe, comercial passe o cidade, desempenho, o bom desempenho da gestão também passa por essas coisas. Exatamente. Tudo, Pronto, faz tudo, relativamente ao passeio fluvial, Sejam objetivos. seja. Só, é Foi engraçado. objetivo, o primeiro diz mais objetivo do que eu. Quem não é objetivo sou eu, sou o único que não sou objetivo. Não, o Rui. Eu disse sejam, não Mas disse por acaso sejam. gostei de ver aqui que reconhece que agora a gestão do multiuso está a ser uma boa gestão. Não, Ainda bem. Tu já me ouviste a reconhecer Ainda bem que aqui está gravado, muitas ainda bem. coisas. Mas também quando é possível. Anteriormente, Ainda bem que está quando- gravado. Por exemplo, Anteriormente, quando o não Marco tinha ter notoriedade, vindo para as meteu a mão redes no bolso. sociais, ter dito Meteram. que foi muito mal o Marco ter vindo para as redes sociais, quer dizer, este ano não vai haver as eleições do multiuso porque queremos fazer a proximidade das pessoas. E claro que levou logo com boca. Não, é melhor dizer ao cantor brasileiro que vai lá cantar no dia a seguir que está a usar o espaço. Claro, ele veio porque é que ele veio dizer, puxar esses assuntos? A proximidade das eleições é que fossem a retornar às escolas. E ponto final. Não tinha que fazer o brilho de usar o multiuso para isso ou para aquilo. Não tinha. Há coisas que têm que se pagar. Olha que você Assim- já está a ultrapassar o tempo não, eu não falei Ah, Luís, quase estás a nada. confundir tudo. Não, é que as pessoas às vezes têm que ser. Vamos lá concluir. Pronto, relativamente ao passadiço fluvial, ao passeio fluvial de Gramido a Abade, vamos ser sinceros. Também, Passeio fluvial. Passeio fluvial do Abade Gramido. sim, exatamente, é o que eu chamo. É que é um passeio fluvial. Eu já vi o Marco Martins a defender que o município está a arranjar verbas para ser feita a reabilitação total daquilo, que disse ele que não chegava na ordem de $500 milhão para reabilitar aquilo tudo. 300 e tal mil, mais IVA que veio. Ele disse isso. Agora, deram uma novidade, que aquilo não é da responsabilidade da Câmara, é da APDL, não percebi. Do Polis, pronto. O Paulo é da responsabilidade da Ele Câmara, disse que evidentemente que a APDL tem... Ele disse isso, escreveu isso. Não, desculpe, é da responsabilidade Agora, há da Câmara, outros é a espaços- Câmara que entregou os bares à exploração, Pois, etc. mas os bares. Então, A situação está inserido no investimento da má, Câmara. a situação A APDL, naturalmente, que enquanto gestora do espaço, tem uma palavra a dizer. Olha, uma confusão. Os equipamentos em si mesmo são da responsabilidade da Câmara. conseguiu falar sem armar confusão. Não, mas por exemplo, então agora São 100 metros. vou só falar duas situações. Uma, achei muito engraçado Vamos acabar a com- abertura do bar à exploração da Praia de Zabreiros. Não sendo uma praia que está considerada na Câmara. Você sabe os meus apontamentos. Não, desculpa. O PSD vai arrumar com o do PCP. Não. É o contrário. Não, vai arrumar. Está a ver ali os apontamentos, vai arrumar. Isso era um assunto que eu Vê tinha lá que se é falar. um pronúncio, vê lá. Eu tenho que estar atento, senão ele vai meter Não. Há coisas que eu não podia dizer. Mas se tiver que ir pelas ideias dos outros para apoiar a ideia dos outros, vou. Não Acho tenho muito nenhum- bem, acho muito bem. Só copiar. Pronto, mas sobre a praia de Cuidado Zabreiros, com os plágios, esquisito, cuidado com os esquisito. plágios. Quer dizer, a Câmara de Gondomar assume que aquela praia não está em condições e vai abrir um concurso. Para quê? Para pôr uma esplanada lá? Acho que é um engano às pessoas. E infelizmente, apesar de não ser uma medida que eu concordo das trotinetes, infelizmente já se está a ver casos de vandalismo, mas isso... O que é que eu posso? Estamos entregues à bicharada, tanto seja em Gondomar como no Algarve, como onde quer que seja. Quando querem fazer vandalismo, há vandalismo e ponto final. Não há nada a Passa fazer. disso. É Falando em bicharada, eu posso fazer uma piada que na noite eleitoral eu ouvi e achei uma piada muito grande. E peço desculpa, meu caro amigo, relativamente à votação do Vais CDS. falar de gerada? Quando há bocado estavas a comparar, e falou-se aqui da comparação do PAN com o CDS, dizia-se à boca pequena, eu gostei muito desta, que o CDS teve um resultado abaixo de cão. Peço desculpa, perceberam? Mas não teve. Isso lá Não quero ofender ninguém. não, Quero ofender não. ninguém. Não esteve. Teve um resultado abaixo de cão. Vamos lá, Mas, continuar. mas Vamos lá, pode ficar abaixo de concluir. todos os cães. Vamos lá concluir. Foi uma piada que eu ouvi, não quero ofender ninguém. Deixem concluir para partir. Ok, pronto, eu passo a palavra porque na vida.
Passa a palavra. Medeiros, você tem... Sim, porque o CDS agora é o partido da trotinete na Europa. Só leva um. Vamos ver. Medeiros, eu vou tomar, você normalmente não gosta pouco de falar. falar, mas tem assuntos, mas gostaria de ouvir falar sobre o Rubem Carvalho. Uma figura boa tarde a todos. Partido. É sobre o meu camarada Rubem Carvalho, quero dizer naturalmente que lamento muito a morte dele, porque um homem de 74 anos acho que não merecia morrer tão cedo. Quero destacar o papel que ele, enfim, não vou falar no papel que ele teve antes do 25 de Abril como antifascista, mas vou falar no papel que ele teve já em democracia. Quero no que respeita, portanto, à projeção e grandiosidade da festa do Avante, naturalmente resulta de um coletivo, mas no qual o coletivo esse ele tem uma grande participação em termos do modelo de festa e sobretudo naquilo que é a programação musical da festa e da sua evolução, já para não falar tanto do seu papel enquanto jornalista, de chefe da redação do Avante e portanto a qualidade que, na minha opinião, transmitiu ao Avante. Tive a oportunidade de o conhecer. Aliás, a última vez que estive com ele foi precisamente em Gondomar, na casa de Gramido, quando ele veio aí. E, portanto, o que é que eu posso dizer? Para mim é até sempre camarada, um dia haveremos de encontrar-nos em qualquer lado, e agradecer tanto os votos, apesar dos meus excelentíssimos colegas. Queria dizer outra coisa que me parece muito importante e que se aplica muitas vezes noutras circunstâncias, mas que parece que começa a aplicar-se muito aos militantes do PCP que, enfim, por circunstâncias da vida, nos deixam. É que os comunistas parece que só são bons quando morrem. E eu acho que essa leitura não pode ser aquela que nós temos que aceitar, porque, assim, eu conheci vários camaradas meus, com os quais continuo a ter grande respeito, que eu considero pessoas no plano pessoal, humano, cultural de excelência, portanto, por exemplo, Miguel Urbano Rodrigues, o Rubem de Carvalho. Acontecerá um dia destes com o Otávio Teixeira, oxalá que demore muitos anos, em que, sendo comunistas, conseguem conviver com os outros, não é? E não é pelo facto de defenderem ideias que nós consideramos justas, outros considerarão estranhas, que deixam de ser homens e pessoas. E, portanto, a mim não me surpreende, o que quer que seja, que o Rubem de Carvalho tenha participado no programa com o Jaime Nogueira Pinto, porque, para além do mais, há uma área cultural que, de alguma forma, os dois se identificavam, que era a música, o jazz, etc. Não é? Uma vez ouvi o senhor Nuno Rogério, pelo qual não nutro simpatia política, mas enfim, se eu tenho as minhas ideias, eu também tenho direito a ter a dela, a dizer que tinha longas conversas com o Rubem de Carvalho por propósito do jazz, não é? Li o Miguel Urbano Rodrigues, que já desapareceu, num livro a dizer que tinha uma excelente relação, por exemplo, com o primeiro presidente do CDS, o Freitas. Freitas. Não, o Amaro. Amaro da Costa. O Adriano. Pronto. E ele dizia que do plano humano, pessoal, etc., que era uma pessoa com quem conseguia falar e ele, na vida, nas relações da vida, portanto, as pessoas estabelecem, portanto, conversas, diálogos, etc., que não podem ser confundidos depois com, enfim, o facto de eu pensar que o vermelho é melhor, não é? E a pessoa que está em diálogo comigo pensar que é o azul, ou o branco, ou o preto. Agora, eu, para mim, quer dizer, acho que as pessoas, antes de morrer,
são as mesmas, as pessoas que morrem são as mesmas em vida, e portanto esta dissonância entre só quando se morre é que são bons, a mim causa-me alguma impressão negativa. Mas não é só na política. Pronto, Até porque é injusto isso. Até É injusto, porque é injusto. Pronto. Sobre o Gondomar, eu não sei se é positivo, se é negativo, mas queria colocar aqui duas questões. Portanto, tenho dificuldade em classificar como positivo ou negativo, portanto deixo isso a quem nos ouve para classificar. A primeira situação, tomei conhecimento que a senhora diretora regional do Norte do Instituto da Conservação e Natureza e das Florestas esteve há pouco tempo aí no mídia numa iniciativa da Associação do Parque das Serras do Porto e terá dito que o Parque das Serras do Porto tem condições para integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Eu não duvido que o parque tenha condições. Gostaria mais de ouvir a senhora dizer que o Instituto da Conservação e Natureza e das Florestas, não é, ia ter planos de intervenção neste espaço para que efetivamente o espaço pudesse ser devidamente integrado, portanto, nesta Rede Nacional de Áreas Protegidas, porque eu por acaso tenho uma posição privilegiada em relação a este parque, a esta área, porque da minha casa consigo ver, portanto, toda a cadeia das serras que o compõem, e eu não consigo ver para além dos eucaliptos, não é? Das grandes manchas de eucalipto. E uma área protegida não pode ter uma monocultura, tem que ser diversificado do ponto de vista, portanto, ambiental. Está a gravar? Porque por alguma sessão. Estou a aprender com eles. Convido-me e eu vou lá de viva voz. Isto como é direto, estás a respeitar o Estado. Pronto, essa era a primeira questão. Ou a segunda questão tem a ver com a praia de Zebreiros. Para dizer o seguinte. Primeira questão. Eu estranho que a 11 de junho, 4 dias antes do início da época balnear, que parece que é 15 de junho, se abra um concurso público para a concessão da exploração do bar da Praia dos Zebreiros. Portanto, estranho, não é? Dado que os concursos públicos demoram algum tempo, não percebo como é que se faz isto em cima da abertura da época balnear. Segundo, também não percebo porque é que se dá tanto valor a esta questão da... Olha que tem que me pedir autorização para gravar as minhas conversas. Não é gravar. Não é gravar. É o Facebook em direto. É que me estão a interromper e Vamos concluir. Eu estou a interrompê-lo consigo próprio. Vamos concluir porque o tempo está a começar a fugir e Mas estava interessante. Mas estava interessante. Vamos lá. Eu tenho que falar com as pessoas que me antecederam. Portanto, o que eu queria dizer é que me parece que, para além desta situação de ser muito em cima da abertura da época balnear, também queria dizer que me parece, enfim, há circunstâncias que as pessoas não conseguem ultrapassar, nomeadamente, enfim, ninguém pode afastar as pessoas da praia de Zebreiros, como não podem de Melros, não é? Não podem pôr ali umas cancelas. Mas parece-me a mim que a concessão da exploração do bar faria mais sentido se efetivamente as entidades competentes, nomeadamente a Câmara, tivessem tudo feito para que aquela praia não fosse desclassificada como zona balnear. Porquê? Porque, enfim, as pessoas podem para lá ir fazer campismo, podem ir para lá tomar banhos de sol, não é? Se tomam banhos de água, pode ser complicado no plano da saúde pública, digo eu. E, portanto, parece-me que não há aqui uma consonância entre aquilo que deve ser a política relativamente às praias e aos espaços junto ao Rio Douro, que têm potencialidades para chamar pessoas e para proporcionar lazer aos de cá e aos de fora, não é? A menos que se considere que beber umas cervejolas à noite na Praia dos Zebreiros, não é? É uma boa iniciativa para fazer
praia ou para fazer a época balnear. Deixa-me só fazer uma pergunta, não sendo eu. Não vai estender muito simples, porque sei que está muito a par disso. Ouvi dizer que aquilo era uma questão de renovação do areal. De renovação do areal. Sim, isso foi uma afirmação que disseram. Que aquilo que bastava renovar o areal. Desde que é concessão? Não, a questão de não haver qualidade das águas. A qualidade das águas não tem a ver com o areal, a qualidade das águas tem a ver com a drenagem de esgotos, que ainda ninguém conseguiu dizer se são do lado do Gondomar ou se são do lado de Gaia. Isso é uma dúvida. Porque essa é outra questão. Agora, o que me parece é que naquela praia em concreto será fácil identificar quais são os focos de poluição, não é? Do lado do Gondomar. Então temos a mesma ideia. Pronto. Bom, vamos deixar. Realmente falamos de praias, a praia também de Mel, que também está numa situação idêntica à de Zebreiros. Enfim, espera-se a tudo. E a Ribeira da Bade também não está nada bom. Também não está nada bem. Mas a Ribeira da Bade nunca esteve. Nunca foi considerado praia, mas infelizmente ela há muitas coisas. Vamos a outra, porque temos, o tempo está a voar e nós não temos tempo para tudo. Eu queria falar da Operação Rota Final, porque parece-me realmente que isto, a analisar uma sondagem do Expresso que é publicada, os políticos cada vez se agudizam mais o descrédito neles, porque estão em último lugar nesta classificação que é feita. E o que é que isso tem a ver com a Rota Final? Tem a ver com o descrédito, porque são políticos também. Está a criar descredibilidade. Está a criar a descredibilidade, cada vez aumenta mais com esta situação. Mas você consegue-me explicar qual é a substância da Rota Final? É que eu ainda não percebi. A substância é... A substância são 5 acusações. Pronto. Exatamente. Mas são 5... Está bem, mas eu posso acusá-lo do que quer que seja, não é? E agora os tribunais vão dizer se haverá ou não bases para a acusação. Portanto, das 18 o tema pode ser para ti, que eu ia apontar isso para ti. Exatamente. 18 como é que vês esta... aspas que foram desenvolvidas pela polícia, houve 5 acusações extraídas. Uma ao gerente da empresa e 4 a ex-presidentes de Câmara. Portanto, é essa a substância. Sim, mas o problema é que fazem um enfoque de ser o enfoque a questão que se coloca é que o caso em concreto eu não conheço e, portanto, vou especular. Estou a falar dos políticos em geral. A questão da política em geral já lá vou, mas vamos primeiro aqui a este caso em particular, que vem no seguimento, aliás, de outros casos que têm sido notícia. É bom que haja pesquisa, que haja rusgas, que haja investigação e é bom que haja acusações. Não é? Caberá agora aos acusados defenderem-se e caberá aos tribunais dizerem se eles são culpados, se não são, se têm pena, se não têm. É bom que exista porque significa que, de alguma maneira, aqueles que têm que garantir que há supervisão e estão a fazer o seu trabalho, ao contrário de outros que estavam no Banco de Portugal e viram tudo a passar ao lado e que nem sequer sabem das reuniões e não sei o quê. Pronto. Finalmente... a supervisão pode ser feita de outra forma que não... Certo, mas é assim, mas esta é factual. É transversal, não é? Apanham todos os partidos ou todos todos os partidos ou todas as forças políticas têm alguma pelos vistos foram investigados e há envolvimento, etc. Portanto, eu pessoalmente tenho que vos dizer, eu tenho alguns amigos neste grupo de pessoas e tenho que vos dizer que eu acredito que eles fizeram as coisas de boa fé e, portanto, não acredito que haja qualquer tipo de negócio escuro por trás de eventuais decisões que possam ter tomado e que possam ter ultrapassado alguma burocracia que às vezes também asfixia demasiado as coisas. Porque, por exemplo, quando nós temos necessidade de colocar caminhonetas para levar as crianças à escola e depende de um concurso público e se calhar se fizer um ajuste direto de emergência consegue resolver o problema, às vezes isso pode ter acontecido. Com a transferência das competências... E, portanto, este nível não é o nível
da corrupção que nós abordamos quando falamos de casos como o ex-primeiro-ministro que esteve preso, que agora já não está, portanto, ou está em prisão mais ou menos domiciliária. Portanto, não é o mesmo nível. Nós estamos a falar de pessoas que todos os dias se preocupam, acima de tudo, em prestar um serviço aos seus munícipes, não é? E, portanto, são pessoas preocupadas com isso. Eu não acredito, volto a dizer, em alguns dos casos, pelo menos, que eu conheço pessoalmente, outros não conheço e tenho dificuldade em falar por eles, que haja alguma coisa para lá disso. Em relação à confiança do cidadão nos políticos, na política e nos partidos, não é? É curioso, eu achei isso tão interessante que até compilei informação. E em 2000 havia um grau de confiança nos partidos políticos de 19%, ou seja, 19% das pessoas confiavam nos partidos políticos. Provavelmente são os militantes dos partidos todos que confiavam nos partidos, não é? Em 2006, 20%. Em 2012, 14%. Em 2014, 8%. 2015, 8%. E agora, 2018, multiplicou por 3. Ou seja, de facto, a confiança nos partidos subiu imenso desde a crise até aos tempos mais modernos. 24% em 2018. E agora caiu outra vez, está a 17%. Portanto, o que se fala agora que caiu foi passar de 24% para 17%, o que é uma quebra significativa de 2018 para 2019, mas a essência... Se voltar à série, ao início da série, está aproximado. Claro, não é? Portanto, não é nada de excepcional. Era o Pimenta Dias, como bom matemático, rapidamente chegou ao ponto, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer, e essa talvez seja a pergunta mais interessante e mais difícil de responder, o que é que nós podemos fazer para aproximar o cidadão que não tem uma ligação direta com os partidos políticos, com a política, com a forma de gerir do Estado, para os fazer aproximar da vida política. E isso é um problema muito complicado. E vamos ter aí um problema por causa da paridade das mulheres e dos homens. O que é que vamos ter que fazer para as mulheres se aproximarem para a política? Pois, isso vai ser uma dificuldade. É outra coisa. Nós podemos ter muitas dificuldades, principalmente no grupo tático, de arranjar mulheres para nos acompanhar. Nós já temos hoje alguns casos de incompetência pura. Já temos alguns casos de incompetência pura que apenas foi premiada por causa ou premiado, também pode ter sido o caso, e também não estou aqui a dizer que são homens ou que são mulheres, mas que foram premiados em função do lugar disponível, ou seja, em função do lugar disponível, seja para um homem ou para uma mulher, digamos que ficou num lugar mais elegível do que outro. Aliás, até discutimos aqui isso há algum tempo atrás. E, portanto, isso acontece. É verdade que quando a competência ou a incompetência é definida pelo lugar, se é de um homem ou se é de uma mulher, nós estamos de facto a construir alguma coisa que não está muito bem. É verdade também que se calhar se não fossem as leis da paridade, se calhar continuávamos a ter um mundo extraordinariamente machista, e isso está a melhorar, está a ficar melhor, e portanto nós temos neste momento... Não é da paridade, das cotas. Das cotas, sim. Nós estamos melhor, não é? Há quem diga que temos... Por outro lado... Deixa-me só dizer outra coisa. Há quem afirme que o português tem uma mentalidade sistémica e que os políticos tiram partido dos cargos que exerce. Estás de acordo com isso? Eu conheço casos em que sim, conheço muitos casos em que não, quer dizer, acho que não consigo fazer essa generalização. Acho uma coisa, isso eu acho que nós estamos entregues a uma geração de políticos, e eu estou a falar de todos os partidos, portanto não estou a falar exclusivamente de um ou do outro, e acho que isto é verdade para todos. Estamos entregues a uma geração de políticos que têm muito pouca experiência da vida real para lá da política. Portanto, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas que hoje estão em cargos de grande decisão nos partidos políticos, e em todos, numa grande parte delas, viveram apenas e só da política. E, portanto, isso é motivado, por um lado, por leis de proteção que até se compreendem, por exemplo, de exigência de disponibilidade e de funções apenas atribuídas, ou seja, não poder acumular, por exemplo, funções no público e funções no privado, e isso faz com que as pessoas que estão a gerir, de alguma maneira, a administração pública e
os políticos sejam pessoas do cartão, portanto, do cartão do partido. Por outro lado, complexidade da tomada de decisão. Certo, mas isso faz com que as pessoas que estão a tomar decisões políticas estejam muito mais afastados daquilo que é o cidadão comum e daquilo que é a perspectiva que o cidadão comum tem das coisas, e ao mesmo tempo faz, na minha opinião, e é uma opinião que aceito que seja discutível, faz com que haja uma premiação, se quiserem, da incompetência, sendo que essa premiação da incompetência é feita em função apenas e só da capacidade de dizer que sim aos líderes, não é? Portanto, e o cartão político influencia isso de uma forma dramática. E, portanto, acho que uma coisa que nós os cidadãos todos deveríamos ser capazes de fazer era contrariar isto. A maneira de contrariar eu costumo dizer muitas vezes, e quando tenho a oportunidade de explicar isto, nomeadamente até a estudantes, costumo dizer muitas vezes que as coisas mudam-se por dentro, não se mudam por fora, e portanto eu desafio as pessoas a participarem ativamente na vida cívica, a participarem ativamente nos partidos, a participarem ativamente nas associações de pais, a participarem ativamente nos clubes de futebol que estão envolvidos, porque só com a participação cívica do cidadão comum e não daqueles que, de alguma maneira, já são privilegiados, é que nós podemos, de facto, construir algo mais forte. Nuno, vamos lá. Eu vou aqui dizer que o meu colega e amigo Ângelo às vezes comete aqui algumas injustiças. A primeira injustiça que cometeu há bocadinho, no início da sua intervenção, é culpabilizar desde já algumas pessoas, e eu digo sempre que a justiça, quando se pronunciar no final e quando transitar julgado, aí sim podemos dizer que são culpados A, B ou C, nomeadamente se forem políticos ou não. Eu acho que há aqui uma tendência natural de culpar um anterior ou um ex-primeiro-ministro, e que afinal nisto está em julgamento, nós não podemos atirar já a culpa toda e dizer que é culpado e pôr o rótulo, e os que estão agora a ser investigados, afinal, até são pessoas que fizeram isto e aquilo, e é desculpável. Não, e até é desculpável. Portanto, eu acho que vamos evitar o real, senão aquilo que é a percepção pública. Mas Ângelo, não me interrompas, falaste imenso tempo e nós temos aqui, estamos 3 pessoas para falar. Até a Assunção. Ângelo, deixa-me falar, eu não te interrompi, eu ouvi atentamente, ainda há mais 2 pessoas para falar. E portanto, eu acho que é muito mau e altamente tendencioso quando uns são culpados e outros não são, só porque a cor partidária não é mesmo. Eu acho que tal como disse na Operação Teia, esta operação deve serenamente esperar-se pelas conclusões, e há uma coisa que eu tenho que lamentar, é que mais uma vez sai para a comunicação social que se está a investigar A, B, C ou D. Ou seja, é pena e é lamentável que se coloquem rótulos a certas e determinadas pessoas com muita responsabilidade neste país, e que se calhar daqui a uns meses vão ser libadas de tudo, até porque não passa de uma grande confusão ou uma coincidência apenas de números e de datas, e que eu tenho se calhar alguma certeza, em alguns casos realmente nem dimensão tem para haver ali algum tipo de corrupção ou de uma matéria que não seja matéria lícita, e portanto, mas o rótulo fica lá. É pena que primeiro coloca-se o rótulo nas pessoas e depois vai-se investigar. Isso é que eu lamento. Agora, eu acho que serenamente a justiça é que tem que funcionar, e a justiça tem que culpar e culpabilizar e tem que punir todos aqueles que são puníveis e que estejam à margem, ou parar à margem da lei, seja numa autarquia, seja no governo, seja onde for. Até porque nós, os políticos que estão no ativo, não são mais nem menos do que aquilo que são o que se passa em qualquer empresa pública, em qualquer empresa privada, em qualquer setor da sociedade. Há corrupção em todo lado, infelizmente, e é um cancro que não é só português, é um cancro que é mundial. Agora, o que eu também tenho que dizer é o seguinte: nós, o Partido Socialista, há uns anos atrás, tentou abrir o partido, e fez pela primeira vez, de uma forma muito aberta mesmo, se posso dizer desta maneira, para a escolha do candidato a primeiro-ministro, quando foi aquela disputa entre António José Seguro e António Costa. E abriu simpatizantes, aqueles que quiseram participar, que não tinham cartão de militante, a escolher quem é que queriam que pelo Partido Socialista concorresse às eleições. Eu acho que isto é uma forma de trazer para
para dentro dos partidos a decisão da sociedade. Concordo. E, portanto, este é um caminho, e o Partido Socialista já o tentou fazer, já o fez, e não foi necessário fazer porque não havia outra alternativa a não ser o nosso Primeiro-Ministro atual e Secretário-Geral do Partido Socialista, e, portanto, não houve necessidade sequer de recorrer novamente a esse mecanismo. Eu acho que é um mecanismo que vai ao encontro do cidadão poder decidir dentro dos próprios partidos. E isto o Partido Socialista tentou fazer. E quando eu digo às pessoas para participar, é mesmo com convicção, participem, porque é mais fácil nós estarmos a criticar, mas depois, acontece-me isso e aconteceu-me isso enquanto Presidente de Junta, aquele que critica no café a cunha do político é o primeiro depois, quando tem um familiar, a querer necessariamente a ligar para mim ou para o outro, a pedir também exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que isso tem que ser ultrapassado. E as pessoas devem ir para a política para envolver-se. E há outra coisa que eu digo. Eu, há uns anos atrás, até me chateei com uma professora, o governo não era sequer do Partido Socialista, mas chateei-me com uma professora que é uma pessoa que, à partida, tem uma cultura geral bastante razoável, pelo menos acima da média, deverá tê-lo, porque dizia que todos os políticos eram corruptos. A base era todos os políticos são corruptos. Eu disse-lhe a ela para olhar para mim. Se eu tinha cara de corrupto, se conhecia mal de algum lado para me chamar corrupto, que eu também sou político, era político na altura, profissional, e portanto estava num cargo e ia receber dinheiro pelo exercício da função. E ela achou que não, até porque as referências que tinha vinhas eram referências positivas. Eu disse-lhe, olha, você quer se referir se calhar a 1, 2, 3% dos políticos que você conhece e que, pronto, tem algum label ou tem alguma culpabilidade e tem algum rótulo de corrupção. Mas a maior parte dos políticos, presidentes de junta, presidentes de Câmara, autarcas de freguesia, autarcas de assembleias municipais, seja do que for, não tem nada a ver com isso e, portanto, trabalham até arduamente em serviço de missão. Ela, como coloca, afinal estava a ser injusta. É isso que eu digo. Às vezes, há injustiças que se cometem. Obviamente que os políticos não estão acima nem abaixo de nada. São homens e mulheres como os outros todos. Freia, estamos com o Sem tempo dúvida, limitado. esse tema da corrupção e do estado geral da política é um tema muito fraturante e as pessoas têm que ter muito cuidado, porque isso é verdade o que acontece. E isso, eu que sendo um outsider ou um rookie, como se diz agora nas novas linguagens, porque sou novo na política, estou aqui desde 2017. Eu também noto isso e costumo dizer exatamente isso. As pessoas falam todas que os políticos são corruptos, mas quando podem... tu estás lá, quando chegares lá em cima, quando arranjas um tais, é sempre a velha história. Quer dizer, as pessoas têm que ser ponderadas. A minha maior loucura foi depois de umas eleições que perdi bem, porque as pessoas escolheram, pronto, ponto final, a outra pessoa, foi no dia 2 de outubro apanhar o metro às 8h30 para ir trabalhar. Senti-me feliz. Porquê? Não estava dependente de um partido ou de ninguém para a minha vida profissional. Senti bem. Mas se tivesse ganho, também ia ter que trabalhar naquele dia 2 de fevereiro, porque eu não ia viver à custa da política. Depois ia ter que assumir. Mas isso é que é verdadeiro. E acho que nós precisamos de todas as pessoas que criticam e que gostam de contribuir, que venham para a política. Mas a política, o homem é um ser político, mas pode ser em todo lado. Pode ser na igreja, pode ser no clube a jogar cartas, pode ser na discoteca, pode ser na escola, pode ser onde quiser. Mostre a sua honradidade e de ser o que é e de ser um melhor elemento para a sociedade. Isso é o que interessa. E garanto-vos, todos nós somos políticos. Agora, contrabalançar os políticos e falar mal dos políticos com projetos de pessoas que dizem que estão aborrecidas e querem entrar na política só para fazer frente e vamos pôr os nomes às situações, já andam a falar um projeto, meteu José Castelo Branco nisso. Por amor de Deus, isto não é tiriricas. As pessoas têm que ser conscientes, se querem pôr a política em condições, não vão buscar pessoas que não estejam apropriadas para isso. Para ser político é preciso ser uma pessoa em condições. Penta Dias. Cuidado que o José Castelo Branco põe-te um processo. Eu não falei agora não há diálogo. Eu prefiro olhar para esta situação em abstrato e eu gostava de dizer o seguinte. Antigamente, ao nível das autarquias locais, existia uma coisa que era a Inspeção-Geral da Administração Local. Parece-me que... Continua a existir, está integrada no Ministério das Finanças. Sim, mas faz parte da inspeção tributária, mas continua a existir. A Inspeção-Geral da Administração Local. E, nessa altura, a função dessa Inspeção-Geral era
face a situações que eram conhecidas das autarquias, analisarem se as decisões eram corretas, se não eram corretas, se houve abuso de poder, se não houve abuso de poder, se houve prevaricação financeira ou não. E, portanto, tomava as suas decisões. Se houvesse bases criminais, seguiam para o tribunal. Se não houvesse bases criminais ficavam encerradas. Esta coisa de ir tudo parar ao Ministério Público, eu não tenho nada contra, quer dizer, que o Ministério Público intervenha. O que eu sei é que tudo que vai parar ao Ministério Público acaba por por ser amplificado no espaço público, nomeadamente através da comunicação social. E, evidentemente, que esta amplificação no espaço público causa dano às pessoas que, eventualmente, né, até não tenham prevaricado, sejam elas do CDS, do PS, do PSD, da CDU, não interessa. Portanto, acho que este tipo de processo acaba por causar dano. E depois leva a outra coisa, que é confundir a árvore com a floresta, não é? E toma-se, portanto, a árvore como o todo da floresta. Pronto, mas nós também somos culpados. Porquê? Porque muitas vezes, estando em órgãos de decisão, não assumimos as melhores posições relativamente à legislação que vai sendo feita. É a minha opinião sobre esta matéria. O Zé Anjos está a dizer, ainda existe, está integrado na AT. Se está integrado na AT, não tem esta função que eu estou a dizer e que tinha. Tem, e funciona. Não funciona nada, porque se funcionar... Como funcionava. Se funcionasse, não havia, com certeza, todos estes processos... Mas quem é que disse que este, por exemplo, não foi disputado por uma inspeção de... Não, o que me diz é que de certeza que não foi. De certeza que não foi. Dizem que foi por denúncias. Depois, não, é que há aqui muitas... Eu não conheço... Eu falo com conhecimento de causa, porque eu dei várias vezes formação à inspeção tributária. Eu não conheço. Eu vou olhar outra vez para o organigrama da AT, da Autoridade Tributária. Prometo-lhe para a semana falo. Mas há aqui uma questão que para mim também é importante. Não estou a falar da TEIA, porque a TEIA tem outro tipo de contornos do que a questão da rota final. Mas o que eu quero dizer muito claramente é o seguinte. Parece que se trata de transportes públicos, sobretudo ligado à contratação de transportes públicos. Estas questões, e segundo aquilo que eu li, as câmaras envolvidas são mais ou menos do interior, não são do litoral, portanto, não são câmaras com uma grande densidade populacional. É preciso, do meu ponto de vista, terem atenção, e estou à vontade para o dizer, o seguinte: uma Câmara de Trás-os-Montes, com uma densidade populacional muito baixa, com pouca população, quando se vê na circunstância de contratar, por exemplo, uma empresa de transportes públicos, não, está condicionado à oferta que existe naquela região. Porque não há muitas empresas de transportes públicos nos diversos concelhos que constituem... Você sabe que eu estou a falar... Eu sei, não, bem, eu até digo mais, sem medo nenhum. Vamos avançar. Há muitos presidentes de Câmara que têm que andar a pedir, por favor, para responder aos concursos públicos. Deixa-me acabar. Há situações em que, efetivamente, não aparece ninguém. A oferta de serviços é escassa, é muito escassa. E, portanto, as próprias câmaras têm dificuldade em encontrar, portanto, promitentes, portanto, fornecedores de serviços em determinadas áreas. E isto, do meu ponto de vista, também tem que ser levado em conta. A verdade é que não se faz esta destrinça, né? Chamam-se a todos corruptos, não sei o quê, sem analisar as situações. Porquê? Porque
Isto, do meu ponto de vista, é muito amplificado na comunicação social. Bom, foi Segredo. E com alguma deturpação, muitas vezes. Foi Segredo. Eu hoje queria aqui enaltecer também alguns dos que nos Então, se já acompanham. foi, não há enaltecimento nenhum. Que nos acompanham sempre, todas as semanas, através do Facebook, o Vítor Rocha, o Paulo Machado e o Pedro Marques, a quem prometemos, um dia destes, interagir com eles. Porque realmente são 3 comentaristas que fazem comentários àquilo que aqui é dito. Como eles, bom, aparece, há mais. Tem que usar a linguagem apropriada. Algumas vezes, linguagem que não é mas muito pronto, mas apropriada. acompanha-nos, isso já também é importante, Sim, independentemente da opinião de cada um. Bom, foi o Segredo desta semana, Amandio Couto, Mas a opinião Rui tem que Faria. ser sempre emitida em linguagem apropriada. Exatamente. Rui Faria, Salutar Pimenta Dias, e uma saudação para ele. Nuno Coelho, Ângelo Pinto, ali na técnica, Nuno Almeida e o Não Álvaro deixa de ser a Almeida. opinião e passa a ser Foi- provocação. Foi o Segredo desta semana, continuem a acompanhar-nos para a semana a mais. Foi um prazer. Até para a semana. Para a semana. Inter-